Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam aí saudáveis e animados apesar de tudo, né? Só notícia ruim todos os dias, tá difícil, mas a gente tenta. Bom, vamos lá. Nós vamos continuar então hoje examinando as cláusulas especiais da compra e venda. Falaremos sobre a preempção ou preferência e também sobre a venda com reserva de domínio. Bem, antes de a gente começar a falar sobre a preempção ou preferência, eu preciso fazer dois apontamentos rápidos sobre a venda a contento, que eu acabei me esquecendo na última aula e referem-se a detalhezinhos importantes. Primeiro ponto, morrendo o comprador da coisa antes da manifestação de apreço ao que lhe foi entregue, sem dar a sua concordância com a coisa que foi entregue, esse direito de rejeitar a coisa simplesmente porque ela não é do agrado transmite-se aos seus sucessores, ou seja, essa cláusula ad gustum ela pode ser exercida pelos sucessores do comprador numa venda a contento? Bem, a doutrina e a jurisprudência são firmes no sentido de que não. Não se trata de uma prerrogativa que é transmitida aos herdeiros do comprador da coisa na venda a contento. É um direito pessoal do comprador. Portanto, se porventura, por azar, acontecer do comprador na venda a contento falecer antes de exercer a sua prerrogativa de aceitar ou rejeitar o bem entregue, não poderão os herdeiros recusar a entrega alegando que a coisa não é de seu agrado. Os herdeiros vão ser obrigados a aceitar a coisa entregue, a menos que tenha sido entregue um bem com vício redibitório, que exista algum defeito na transmissão do direito, no caso de evicção, ou alguma outra causa de nulidade, mas eles não terão essa prerrogativa de pura e simplesmente rejeitar a coisa porque ela não é de seu agrado. Essa é uma prerrogativa exclusivamente pessoal do comprador. E no caso de morte, o outro ponto, o caso de morte do vendedor, como é que fica a situação? Se o vendedor falecer e tiver celebrado uma venda a contento com o comprador, a cláusula ad gustum continua a valer em relação aos sucessores do vendedor falecido. Então, assim, morrendo o comprador e existindo ainda a pendência quanto à aceitação da coisa entregue na venda a contento, os herdeiros não recebem a prerrogativa de poder rejeitar a coisa, não sendo ela do agrado. Agora, falecendo o vendedor, sem que o comprador ainda tenha se manifestado quanto ao seu agrado, os herdeiros do vendedor ficam sujeitos à manifestação do comprador. Tá certo? Era isso que eu tinha para falar em relação à venda a contento que ficou pendente. Vamos iniciar então agora propriamente a análise da preempção ou preferência. Começando pelo artigo 513 do Código Civil, que é aquele artigo que abre o tratamento do tema no Código Civil. Bom, vamos lá. A preempção ou preferência são sinônimos. Impõe ao comprador a obrigação de oferecer ao vendedor a coisa que aquele vai vender ou dar em pagamento, para que este use de seu direito de prelação na compra, tanto por tanto. Parágrafo único.
O prazo para exercer o direito de preferência não poderá exceder a 180 dias se a coisa for móvel ou a 2 anos se for imóvel. Bom, então, no que constitui a cláusula especial, a compra e venda de preempção ou preferência? Constitui, o próprio nome já diz, uma cláusula especial inserida no contrato de compra e venda, pela qual o comprador de um determinado bem, e aí pouco importa se é móvel ou imóvel, se obriga a oferecê-lo, né, ao vendedor, na hipótese de desejar futuramente vendê-lo ou dá-lo em pagamento, para que o vendedor utilize a prerrogativa de preferência em igualdade de condições. Então vamos trocar em miúdos aí com um exemplo bastante simples. O João vendeu um carro para o José e ele pressionou o José, que acabou aceitando, colocar uma cláusula no ajuste, no sentido de que se José resolver vender ou dar em pagamento esse carro para uma terceira pessoa, o João, vendedor, proprietário original do bem, terá o direito de adquiri-la em preferência ao terceiro, igualando as condições oferecidas por esse terceiro. Então, o José recebe uma proposta de 20 mil reais do Pedro, interessado na aquisição do veículo adquirido do João, mas por força dessa cláusula especial inserida no contrato de compra e venda celebrado com o João, deverá, quando receber a proposta do Pedro, comunicá-la ao João, para que o João, eventualmente, se desejar, exerça o direito de preferência na aquisição, pagando tanto por tanto, ou seja, igualando as condições oferecidas pelo Pedro, terceiro. Então, se o Pedro oferece 20 mil à vista, o João, que tem a preferência resguardada por força de uma cláusula contratual, terá 30 dias, terá a possibilidade de adquirir esse bem, igualando, pagando os 20 mil reais à vista, como oferecido pelo Pedro. Aqui, a legislação fala em tanto por tanto. Isso significa em total igualdade de condições. Portanto, vamos imaginar, o Pedro, terceiro, oferece 50 mil no carro à vista. O João, proprietário original, vendedor original, é consultado a respeito e se propõe a igualar os 50 mil, porém pagando em 5 vezes. Isso não é considerado, para fins legais, como igualdade de condições. As condições aqui não são as mesmas. O valor, sim, é o mesmo. O João está disposto a igualar o valor oferecido pelo Pedro. Só que as condições oferecidas pelo Pedro são muito mais vantajosas para o José, que está alienando o veículo. José não vai ficar, nesse caso, preso à preferência concedida pelo João, porque o João não conseguiu igualar as mesmas condições da proposta feita pelo terceiro, no caso, o Pedro. A preempção ou preferência, ela se distingue da retrovenda, né? Há quem possa aí confundir os dois institutos. Na retrovenda, o vendedor reserva-se o direito de, em até 3 anos, resgatar a coisa, independentemente da vontade do comprador, reembolsando-lhe o preço, as despesas do contrato, mais a indenização pelas benfeitorias autorizadas ou necessárias, essas não precisando de autorização.
Ou seja, na retrovenda, o vendedor reserva-se uma prerrogativa, as partes instituem em favor do vendedor uma cláusula meramente potestativa, que pode ser exercida a qualquer tempo dentro daquele prazo previsto e que não exige concordância do comprador da coisa. O vendedor pode exigir o resgate, inclusive judicialmente, depositando em juízo o preço mais as despesas e indenizações previstas pelo artigo 505. Aqui não. Aqui a preferência ou preempção é resguardada, é assegurada ao vendedor original se o comprador desejar vender ou dar em pagamento a coisa futuramente. O comprador não fica nas mãos do vendedor, ele não fica sujeito ao exercício de uma cláusula puramente potestativa instituída em favor do vendedor. Se ele quiser vender ou dar em pagamento a coisa, ou seja, se de alguma maneira ele quiser aliená-la, ele vai ter que oferecer, por força dessa cláusula de preempção ou preferência ao vendedor original, a possibilidade, a prerrogativa de igualar o preço e as condições oferecidas pelo terceiro, a fim de que recupere a coisa. Uma outra diferença também importante é que a preempção ou preferência ela pode incidir tanto no caso de contratos de compra e venda que envolvam móveis, como contratos de compra e venda que envolvam imóveis. Nós vimos que a retrovenda só pode o pacto de retrovenda só pode ser inserido em vendas de bens imóveis, ou seja, são diferenças aí, são traços que distinguem muito bem os dois institutos. Eu vou encerrar essa primeira parte aqui. No vídeo seguinte eu continuo falando ainda sobre as características gerais da preempção ou preferência.